Para que e por que as pessoas se deslocam? Mobilidade urbana, conceito ainda muito recente no Brasil, pode ser definido como um atributo relacionado aos deslocamentos realizados por indivíduos nas suas atividades cotidianas, de estudo, trabalho, lazer. Nesse contexto, as cidades desempenham um papel importante nas diversas relações de troca de bens e serviços, cultura e conhecimento entre seus habitantes. Mas isso só é possível se houver condições adequadas de mobilidade para as pessoas. Os problemas relacionados à mobilidade urbana ainda não estão muito claros para grande parte da população. As cidades estão tomando as medidas necessárias para garantir o ir e vir com eficiência e rapidez? Qual o seu papel nisso tudo? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, principalmente a região metropolitana do Rio de Janeiro, sofreu um processo ao longo de 30, 40 anos de desinvestimento, de sucateamento das suas redes de transporte de massa, transporte de alta capacidade. Nós temos um sistema de trens suburbanos com 250 quilômetros de trilhos, e esse sistema, no final dos anos 80, transportava mais de 1 milhão de passageiros por dia. Pouco mais de 15 anos depois, no início dos anos 2000, o mesmo sistema estava transportando só 250 mil passageiros por dia, ou seja, perdemos 1/4 dos passageiros por sucateamento do sistema. Temos o ônibus, nós temos trem, nós temos metrô, nós temos barcas. Esses modos operam mais ou menos independentes. Alguns deles, em algumas rotas, você tem integração. Integração física, às vezes integração tarifária. Essa integração tarifária você não tem para todos os modos. Pago R$3,40 mais R$3,70 de metrô. Isso só na minha volta, fora a ida. E tem frescão que é R$15. Então, assim, é tudo muito caro. E o que é mais louco, quando eu fui fazer a conta de quanto eu gasto de gasolina por semana, se eu for 5 dias de carro, quanto eu gasto. É quase a mesma coisa eu gastando de carro. Porque o que a gente paga é muito caro. Qual é o meu tempo de viagem de carro? Quanto eu vou pagar de estacionamento? Quanto tempo eu vou levar para chegar no meu destino? O que eu vou causar em termos de impacto ambiental? Isso tem que ser quantificado, porque isso tem um custo, não só para quem está fora do carro, mas para quem está usando o carro. E esse custo não é baixo. De carros, 40 minutos, 30 a 35 minutos. De metrô, 20 minutos no máximo. Por que você não vai de metrô? Porque é mais fácil pegar o carro, né? Até o metrô tem que andar um pouquinho. Uma sexta-feira eu já consegui ir em 2 horas de carro. De meia hora, passar para 2 horas. E já peguei até 3 horas de trânsito, pegando só ônibus e metrô ou só o ônibus. Com o crescimento das cidades, com o crescimento das frotas de veículos nas ruas, a gente passa a ter um problema muito sério de poluição. A gente passa a ter um problema muito sério de congestionamento. As pessoas hoje levam, às vezes, 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas na sua viagem casa-trabalho e na volta trabalho-casa. Isso passa a ser uma questão que não pode se manter no longo prazo. Então, as cidades que estavam refém desse quadro passam a começar a pensar numa transformação. Elas levam a uma nova visão, ou na verdade uma recuperação da cidade para as pessoas e não para os carros.
E eu acho que esse retorno, ele não tem volta. Eu morei em Laranjeiras, trabalhava na Lapa, eu ia a pé, às vezes voltava a pé. Porque eu consigo economizar, vou no mercado, eu vou comprar alguma coisa que eu tô precisando, uma loja americana, alguma coisa assim. Eu consigo resolver. A coisa do carro você não consegue resolver nunca, né? É um trajeto de um ponto a outra. Tem que parar, tem que estacionar, tem que pagar, tem que achar a vaga. As pessoas vão continuar comprando seus carros, mas o uso do carro hoje, ele não pode ser como ele era 5, 10, 15 anos atrás. Hoje uma pessoa não pode mais se dar o luxo de pegar um carro e andar 500 metros ou 600 metros para ir a uma padaria, para ir ao supermercado, para ir à academia. Essa viagem ela passa a ser suprimida do modo carro. Ela passa a virar uma viagem a pé, uma viagem de bicicleta, ou, na pior das hipóteses, uma viagem onde 4, 5 pessoas estão viajando num carro para o mesmo local. Então essas viagens hoje começam a ter um novo padrão e a cidade começa a se adaptar a esse novo padrão. Isso leva tempo. O trabalho que nós estamos fazendo, e os Jogos Olímpicos nos ajudam muito, é um trabalho de recuperação dessa rede de transportes públicos e voltar a dar prioridade aos modais que transportam mais gente, que é o trem, é o metrô e são as barcas. É importante a gente entender que nenhuma cidade do mundo está preparada para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no seu funcionamento normal do dia a dia. Então é preciso haver uma preparação da cidade. O Rio hoje, quer dizer, passa por uma transformação muito por conta das necessidades de adaptar a cidade para atender aos Jogos Olímpicos. No caso do Rio, o que foi feito é pensar no plano de transportes, nos planos de transportes que já existiam para a cidade, que estavam dentro de uma gaveta, tirar do papel, né, e colocar esse plano de mobilidade nas ruas. Então, os jogos podem ser vistos como um catalisador, como um acelerador, né, dos planos de expansão da rede de transporte de alta velocidade da cidade do Rio de Janeiro. Olha, na verdade, as Olimpíadas foram a melhor desculpa que o Rio de Janeiro encontrou nas últimas décadas para atrair investimentos e tirar projetos do papel. Se a gente olhar para a rede que existia em 2008, 2009, apenas 16% do transporte público na cidade do Rio era feito por um sistema de alta velocidade, seja o trem, o metrô. Para 2016, com toda essa mudança que está sendo feita na estrutura de mobilidade urbana da cidade, esse número vai subir para 60%. E eu acho que, eu gosto de enfatizar isso, a gente não pode parar em 2016. A gente tem que considerar 2016 o ponto de partida com uma boa base, que nós vamos ter uma boa base, para que ela possa se perpetuar no longo prazo e que ela possa ser expandida. Aí sim, nós vamos estar fazendo planejamento estratégico de transporte, nós vamos estar atendendo de forma mais adequada a população e nós vamos estar dando realmente à cidade uma base sustentável, com menor impacto ambiental, com maior facilidade de locomoção e com maior integração entre as pessoas, o que é muito importante numa cidade como o Rio.
BRT é uma sigla em inglês que chama Bus Rapid Transit. O que é o Bus Rapid Transit? Ele nada mais é do que o modelo que foi desenvolvido em Curitiba pelo Jaime Lerner, foi o grande idealizador desse sistema, conhecido como Ligeirinho, que é um ônibus que vai numa pista exclusiva para ele. O passageiro, ele paga o bilhete antecipadamente e ele embarca em nível do ônibus, ou seja, a entrada dele é muito mais rápida, ele não tem degraus para alcançar esse veículo, que é o ônibus que opera nos corredores de BRT. Com isso, as viagens se tornam mais rápidas, o acesso é mais fácil para pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas gestantes, crianças, e você faz com que esse sistema tenha uma fluidez maior nas ruas. BRT eu já andei também para fazer audiência em Santa Cruz, em bairros distantes, até que eu gostei bastante. É bem rápido. É mais rápido? Mais acessível, é rápido. Eu já peguei o BRT voltando do Galeão para o trabalho, porque ele tem uma parada só. Ele é lento, mas ele é contínuo. Eu sei que eu vou levar 1 hora para chegar no trabalho. Então eu poderia arriscar um ônibus ou num táxi direto e levar mais ou menos tempo. Mas aí eu até prefiro, eu pego. Quando eu peguei, achei tranquilo, achei confortável. Agora eu vejo muita gente que pega e diz que é muito cheio. Outros BRTs, né? Outros trajetos que eu não faço. No caso do BRT, o metrô, o trem, são meios de transporte que têm um impacto em termos de emissões de carbono menor do que o ônibus urbano convencional. Você oferecendo uma rede mais integrada, né, com modais distintos, atingindo partes da cidade que antes não tinham essa possibilidade de conexão com o sistema do metrô e do trem. Você também contribui para tirar carros da rua, e isso tem um impacto no trânsito e na poluição urbana. Além disso, o centro da cidade vai contar com um sistema conhecido como VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que a gente poderia dizer que é um bonde antigo modernizado. E da mesma forma do BRT, ele vai numa via segregada, onde a passagem também, o bilhete pode ser comprado antecipadamente, o embarque é em nível, e ele vai operar no centro da cidade do Rio de Janeiro, cerca de 30 quilômetros por aí. Ele se conecta com o metrô no centro do Rio, ele se conecta com a linha de BRT que vai chegar no centro do Rio, que é o Transbrasil, ele vai se conectar com o trem na Central do Brasil e, mais ainda, é um sistema que vai chegar no aeroporto Santos Dumont. Temos também a modernização do metrô, comprando novos trens, não só para essa ligação da Barra da Tijuca, mas para as linhas que já operam entre a Tijuca e a Zona Sul e entre o centro, né, e a Zona Norte da cidade. E mais ainda, a ampliação da rede BRS, que foi um nome criado para o Rio de Janeiro, que são Bus Rapid System, que nada mais é do que uma faixa exclusiva para ônibus, que foi criada em várias áreas da cidade. Nós já temos isso na Tijuca, no centro da cidade, na Zona Sul, e essa rede vem se ampliando nos últimos anos. E essa ampliação dessa faixa exclusiva também facilita a viagem desses usuários. Agora, o que nós fazemos nos nossos modais, e é um tremendo sucesso, as grandes estações de trens nossas, todas têm bicicletários gratuitos. E a bicicleta é efetivamente uma ponta de conexão com o sistema de trens. A mesma coisa acontece nos BRTs do município do Rio de Janeiro. E nós também estamos facilitando o trânsito de bicicleta dentro dos nossos modais. Hoje, por exemplo, você pode a qualquer momento, em qualquer horário, chegar com a sua bicicleta numa estação de barcas, colocar a sua bicicleta dentro da barca e chegar ao Rio de Janeiro vindo de Niterói, pegar a bicicleta e ir para o seu trabalho. Eu moro em Niterói e trabalho aqui no centro do Rio. Eu venho normalmente até as barcas de bicicleta, pego a barca e venho aqui para o Rio e como eu trabalho na Rua da Assembleia, é bem pertinho da barca, então normalmente eu não atravesso a minha bicicleta, né, na barca. Há um ano atrás vendi meu carro, não tenho intenção de comprar um outro carro. Eu vendi porque era um custo alto para pouquíssimo uso. Quando eu preciso, quando eu quero fazer uma viagem, eu alugo um carro.
Eu acho que é um bem, na realidade, necessário você pagar um custo alto de IPVA, outros impostos, de seguro, etc., para muito pouco benefício. Então, hoje, uma questão que é muito fácil da gente identificar nessas cidades brasileiras, e sobretudo no Rio de Janeiro, é a ampliação, por exemplo, da malha cicloviária. A consciência de que a bicicleta e o pedestre, eles fazem parte do trânsito urbano, ela precisa chegar. Essa que é a grande questão, né? Não adianta a gente ter uma malha cicloviária gigantesca se ela não estiver conectada e as pessoas que dirigem os seus automóveis, né, os seus veículos motorizados, não respeitarem a vida que vai em cima da bicicleta e do pedestre principalmente, né? O uso da bicicleta é crescente no Rio de Janeiro. Nós temos um programa grande de locação de bicicletas, enfim, que é um sucesso, que tem funcionado. Nós temos uma malha cicloviária crescente, ainda é pequena para a dimensão da cidade, mas ela é crescente, mas existe ainda uma convivência ruim entre motoristas e ciclistas. O próprio ciclista muitas vezes não conhece as regras, faz coisas erradas, anda na calçada, anda do lado errado da rua. Nós temos problemas com pedestres que muitas vezes utilizam as ciclovias da maneira inadequada e nós temos muitas vezes também os motoristas que não compreendem que a prioridade é primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o motorista. Isso não acontece ainda. Você tem ruas aí com 70 km por hora, altíssima velocidade, né? A gente precisa reduzir a velocidade dos carros nas vias urbanas. Porque o cara fica indignado, acha um absurdo, na bicicleta no meio da rua. Daqui a pouco, se você ficar aí, cara, daqui a pouco você ultrapassa ele de novo, ele vai ficar mais bolado. Quando existe o planejamento viário, ele tem que ser um planejamento que contemple a bicicleta, que contemple os modos de transporte ativos, né? Skate, patins, a pé. Não basta ter só a ciclovia, basta ter toda uma reeducação da população, da sociedade, uma fiscalização intensa sobre essa questão da velocidade, porque essas placas estão aí. Ruas com 30 km, com 40 km. Existe sim um completo desrespeito às leis de trânsito, um completo desrespeito à vida, ao pedestre que atravessa a rua e ao ciclista, que é um pedestre que está sobre um veículo de duas rodas. Isso precisa mudar, isso precisa ser transformado e a gente precisa entender que só assim a gente vai conseguir ter cidades mais sustentáveis, cidades mais felizes, cidades com menos problemas de mobilidade. O Bike Anjo necessariamente começou com muito amor, né? Então o amor pela bicicleta, porque eu creio, falo isso por mim, mas creio que todos os voluntários entendem que quando a gente ensina uma pessoa a andar de bicicleta e quando a gente coloca uma bicicleta a mais no cenário urbano, a gente está ensinando a pessoa a ter uma opção de vida, né? Uma opção de sustentabilidade, de um veículo rápido, leve, que não polui. Então tem muito amor nisso, tem muito ideal nessa questão, né? O projeto começou em São Paulo e a gente faz um registro no site. Quem quer ser Bike Anjo, quem quer aprender a pedalar ou quem quer ter mais segurança no trânsito. Então a gente vai estar passando dicas, informando de acordo com o Código de Trânsito como que ela tem que se portar, como que ela pode sinalizar para que ela possa ter uma condição e chegar em segurança ao seu destino. Isso. Agora eu vou tombar para um lado e para o outro a bicicleta e você vai ver o que vai acontecer com a sua cintura, tá? Então, você sentiu que está desequilibrando, faz esse exercício na cintura. A gente vai sentindo que a bicicleta é como se fosse parte do nosso corpo, entendeu? A gente acredita que para ela, que está com 10 anos,
vai se tornar uma necessidade. Porque não tem mais como inventar rua. E o trânsito está cada vez mais caótico. Então, acho que a bicicleta hoje em dia, mais do que a questão do lazer, né, uma opção de meio de transporte alternativo, sim. Nós estamos atendendo cerca de 40 pessoas por domingo, né, em cerca de 3 a 4 horas de evento, de escola. Agora entra à esquerda aí na próxima. Uma pessoa, por exemplo, que usa a bicicleta no lazer e que decide usar ela como meio de transporte para ir ao trabalho ou para fazer integração com o ônibus, com o metrô, ela começa a pensar com a consciência rodoviarista, com a consciência do carro ou do próprio ônibus que ela usa para ir trabalhar. Então ela imagina o trajeto que ela vai fazer, por exemplo, de casa ao trabalho, como se ela estivesse dentro do carro ou como se ela estivesse dentro do ônibus. E aí nessa hora que o Bike Anjo entra para mostrar que nem sempre, aliás, muitas vezes, o caminho é completamente diferente. Mantém aqui na faixa, deixa o taxista para lá. Vamos lá, vamos agora. Esquerda. Eu fui bike courier em 2006. E foi assim, o ano em que eu decidi que eu não queria mais ter carro, só uso a bicicleta para me deslocar pela cidade, viajo com bicicleta. Eu faço compras de mercado, toda a minha locomoção é feita de bicicleta. Então, agora aqui, ó, dá para ir agora. Pode vir tranquilo. Mudança cultural não se dá do dia para a noite e é preciso ter bons exemplos. Então as cidades estão aí para dar bons exemplos. Vamos ocupar aqui a faixa. Dessa forma, a gente tem um longo caminho, mas é um caminho que vai dar prazer de trabalhar, que é um caminho onde as pessoas estão trabalhando para uma melhor qualidade de vida na cidade, para uma convivência mais harmônica entre as pessoas, para fazer não só a cidade sustentável, mas o sistema de transportes pode contribuir de uma maneira significativa para essa sustentabilidade nas cidades, seja no Rio de Janeiro, seja em outras cidades do Brasil.